não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Bom, aqui nós temos a pergunta do Farlen Rocchiero. Quando o senhor trata sobre a luta dos proletários contra os burgueses, influenciados pela dialética de Marx, pode-se afirmar que essa dialética seria a negativa? O socialismo para Marx seria a via negativa, ou podemos dizer a antítese do capitalismo, segundo o que ele interpretou da dialética de Hegel? A resposta é definitivamente não. Há uma diferença enorme entre a dialética de Marx e a dialética dos frankfurtianos. Marx ainda usava a dialética no sentido clássico, né, se bem que ele a interpretava não como uma técnica do discurso, e sim como o próprio movimento histórico. A história, segundo ele, se move dialeticamente, o que em parte é verdade, em parte não. Mas a dialética dele visava a uma finalidade altamente positiva. Ele achava que o socialismo seria a realização de todas as melhores qualidades da humanidade, que estariam travados pelo fato de que as classes dominantes anteriores sobrepunham os seus interesses particulares aos da humanidade. Mas, segundo ele, os interesses do proletariado coincidem com os da espécie humana em geral, de modo que o socialismo seria não apenas a realização do proletariado, mas de toda a espécie humana. Quer dizer, Marx não descreve de maneira alguma como seria o socialismo, ele apenas dá a indicação de que ele o considera um ideal altamente positivo, tá certo? Mas os seus sucessores disseram coisas maravilhosas a respeito do socialismo. Por exemplo, Trotsky dizia que no socialismo, né, todo atendente de posto de gasolina seria um novo Leonardo da Vinci, e assim por diante. Então você tem vários sinais da idealização positiva do socialismo. O próprio estilo do realismo socialista mostra, então, esta idealização do proletariado. Agora, quando chega na escola de Frankfurt, a coisa muda completamente de figura. A escola de Frankfurt nasce da desilusão com o socialismo. Ela não é socialista de maneira alguma, né? Ao contrário, o primeiro item do regulamento da escola de Frankfurt é que nenhum dos seus membros poderia ser militante de um partido comunista. Eles tinham que se dedicar exclusivamente à vida intelectual, sem compromissos com organizações políticas. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eles já tinham visto todo o fracasso e a crueldade do socialismo, chamado, a expressão socialismo real surge mais ou menos aí, né? Porque existe um socialismo ideal, existe um socialismo real é uma porcaria. E eles entenderam isto, tá certo? E então o primeiro passo deles foi justamente a crítica do ideal socialista. E eles observaram que já não seria possível você explorar o conflito ou contradição, como os marxistas chamam, entre proletariado e burguesia, porque o proletariado tinha sido absorvido no capitalismo. E o proletariado era um dos grandes beneficiários do capitalismo, que é uma coisa que qualquer um que passa aqui pelos Estados Unidos, você vê o nível de vida do trabalhador americano, um negócio que nenhum país socialista jamais sequer pensou em alcançar. Então, esta contradição para eles não funcionava mais. E, no entanto, eles consideravam ainda o mundo capitalista e o mundo ocidental, de modo geral, a encarnação do mal. Então, a ideia deles foi tentar encontrar outras contradições ou outros motivos de conflito. E a técnica usada para isso foi exatamente o que eles chamavam de dialética negativa. Dialética negativa é aquela onde você, não é como na antiga, onde você tem a negação, daí você tem a negação da negação, e portanto você tem a afirmação. Ali você tem a negação, a negação da negação, depois a negação da negação da negação, e assim por diante, e nunca termina. Portanto, é, de certo modo, a realização intelectual daquilo que Marx chamou a crítica radical de tudo quanto existe. De fato, a atitude dos frankfurtianos é essa: eles não respeitam nada, eles não acreditam em nenhum ideal positivo. Frequentemente, eles veem, o único bem possível para eles é o mal. O bem é uma espécie de mal, e assim por diante. A verdade é uma espécie de mentira, e assim por diante, né?
Então, Adorno, por exemplo, dizia que a única arte válida é aquela que admite a mentira da sua pretensão de verdade. Então, isso quer dizer que o artista verdadeiro é aquele que assume a mentira, né? E assim por diante. Essa é só uma das muitas ideias que saíram daí. Se você estuda, vamos dizer, o início da escola de Frankfurt, né? Onde tinha, por exemplo, o Wilhelm Reich, você vai ver que essa escola vai mudando ao longo do tempo. O Wilhelm Reich acreditava numa espécie de paraíso sexual universal, onde a energia orgânica de todos fluiria naturalmente, quer dizer, haveria a livre circulação do prazer. Isso ainda era um ideal positivo no entender dele, mas o Wilhelm Reich era um louco, coitado, né? É o sujeito que achava que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar punheta. Não é um homem sério. Quando ele também dizia que o homossexualismo é um desvio burguês, que não haveria socialistas, não haveria homossexuais no socialismo, é literalmente um idiota. E as teorias dele, que interpretavam então tudo que acontecia como expressão de uma energia misteriosa chamada orgônio, inclusive para ele o sacrifício de Cristo foi uma imensa explosão cósmica de orgônio e assim por diante. Não precisa dizer que esse sujeito terminou clinicamente louco, né? Mas eu acho que ele era louco desde o início. Mas os outros membros da escola de Frankfurt eram muito mais espertos, né? Um deles, que eu considero um verdadeiro gênio, foi o Kurt Lewin, que foi o primeiro sujeito que realmente deu à psicologia uma estrutura científica. Ele inventou modelos matemáticos que podem descrever praticamente todas as situações interpessoais humanas, né? E com isto depois foi usado para a criação desses grupos de psicoterapia e manipulação comportamental. Então, praticamente tudo que existe no mundo em termos de manipulação comportamental e engenharia social, tudo nasceu com Kurt Lewin. Eu não sei aonde ele pretendia chegar com isso. Eu acho que ele não pretendia chegar a nada, ele simplesmente criou as técnicas e em seguida morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Eu acho o Kurt Lewin o homem mais inteligente da escola de Frankfurt, né? Os outros eram palpiteiros. Você pega o Theodor Adorno, a formação do Theodor Adorno era eminentemente musical, e de música de fato ele entendia alguma coisa, mas com relação às teorias dele nós podemos fazer a pergunta do Otto Maria Carpo: quem, se tivesse que morar sozinho numa ilha, pudesse levar um único disco, levaria um de música dodecafônica? Ninguém faria uma loucura dessa. Então, são teorias muito bonitas, mas que não funcionam na realidade e nem pretendem funcionar. O sujeito que se coloca na posição de crítico radical de tudo quanto existe, ele não tem compromisso nenhum com coisa nenhuma, exceto com a permanente negação, com a permanente negatividade. E isso é muito diferente do que Marx pretendia. Na verdade, se você perguntar por que a partir dos anos 60 esse pessoal dos grandes bancos começou a financiar tanto a esquerda, né? Os Rothschild, os Rockefeller, né? George Soros, e todo mundo está dando dinheiro para a esquerda. Por quê? Certamente porque eles perceberam várias coisas. A primeira foi o seguinte: a economia socialista não funcionava mesmo e não ia funcionar jamais. Isso já tinha sido demonstrado pelo Ludwig von Mises em 1923. Já expliquei isso aí, não preciso voltar a este assunto, né? Então eles já sabiam, a economia comunista jamais vai existir. Ela é autocontraditória, ela não pode existir. Mas o movimento comunista existe, tá certo? E este movimento comunista, uma vez que ele absorveu as ideias da escola de Frankfurt, ele se torna eminentemente um destruidor, demolidor de todos os valores. Se você demolir todos os valores morais, culturais, religiosos, tradicionais, etc., o que sobra? O único princípio organizador da sociedade que permanece de pé é a economia. Então, a economia se torna o regulador de toda a conduta humana. E isso, para os donos da economia, é a melhor notícia que eles podem jamais ter recebido. E quem lhes deu essa notícia? A escola de Frankfurt. Portanto, eu creio que a escola de Frankfurt foi o maior serviço prestado ao grande capital ao longo de toda a história da sua existência. E este bando de idiotinhas de esquerda não percebe isso. Eles não têm a menor ideia, né? Quando eles saem aí com, vamos dizer, conversa abortista, gaysista, racialista, etc., eles não percebem que estão trabalhando para o grande capital. Eles estão destruindo valores culturais que antes serviam
para limitar a autoridade, o poder do capital. Agora não tem mais nada, agora o capital faz o que quiser. Pior ainda, você vê, a história moderna é contada às criancinhas nas escolas de uma maneira tão invertida que dá até dó. Por exemplo, todo mundo deve ter lido, né, em milhares de livros, que em 1789 a burguesia derrubou a aristocracia e tomou o poder. Não é isso? E, portanto, a partir daí, você não tem mais aquela autoridade hierárquica da aristocracia, você tem, vamos dizer, o burguês concorrendo com os outros no processo capitalista. Muito bem, quando você vai ver os nomes desses burgueses, vai ver quem são os grandes banqueiros e donos do capitalismo atual, 80% deles são duques, príncipes, marqueses, etc. São os herdeiros da antiga aristocracia. Com uma diferença. Antigamente a aristocracia existia como entidade legal, entidade juridicamente constituída com determinados direitos e deveres definidos em lei. Agora não tem mais, a aristocracia não está mais definida, ela não tem existência jurídica. Portanto, ela não tem obrigações, ela faz o que ela quiser. Então, quando você vê como é possível uma entidade como o Clube Bilderberg, você imagina o sujeito fazer um Clube Bilderberg no tempo da aristocracia, no tempo do Luís XIV, era absolutamente impossível, porque os aristocratas tinham deveres definidos. Mas, inclusive, não se esqueçam que a aristocracia era a classe guerreira. Então, a aristocracia não precisava trabalhar, ela vivia do imposto dos outros, mas se tivesse uma guerra, a guerra incumbia principalmente a eles. E não havia recrutamento militar obrigatório, só ia para a guerra quem queria. Portanto, ou os aristocratas que iam por obrigação, ou o povo que quisesse se juntar ao exército. Luís XIV, quando quis constituir o maior exército da Europa, na época que tinha, veja, o maior exército tinha 140 mil pessoas. Luís XIV teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir pelo amor de Deus para as pessoas se alistarem. Então, mais tarde você tem, agora você tem o recrutamento militar obrigatório no mundo inteiro, praticamente, né? E você tem a aristocracia que, através de entidades como o Clube Bilderberg e com o auxílio de intelectuais tipo Frankfurtiano e Michel Foucault, etc., destrói todos os valores culturais e morais e não tem mais limites à sua autoridade. Então, hoje nós estamos sob o poder de uma aristocracia autoritária, tirânica e com poderes ilimitados. Você às vezes não tem nem o direito de saber quem eles são. Quando você pergunta assim, quem é o dono de determinada firma, às vezes você investiga 20 anos e você não vai descobrir. Quer dizer, a aristocracia se tornou um poder universal e secreto, meu Deus do céu. E dizem que isso aí é a apoteose da democracia moderna. São os loucos, eles estão contando a história tudo ao contrário. Nunca houve uma entidade como esse Clube Bilderberg, nunca existiu na história humana. Podia existir sociedades secretas, mas não tinham este poder. Mas o que houve aí? Tudo certo? Então, quer dizer, a maior parte das pessoas que estão discutindo essas coisas hoje em dia não entendem nada do que se passou, não conhece a história. A pessoa que discute ciência não conhece a história da ciência. Né? Por exemplo, nós temos outra ideia. Há muito tempo eu reparava o seguinte: quando eu trabalhava numa revista da Fundação Victor Chivita, chamada Sala de Aula, o pessoal discutia muito a distância que existe entre o ensino da ciência nas escolas e a pesquisa atual. Eles diziam que tinha um abismo entre as duas coisas. E eles queriam fazer com que as escolas acompanhassem o estado atual das pesquisas. Isso é materialmente impossível, não dá. Simplesmente, por exemplo, ao mesmo tempo eu li um livro, não me lembro o nome dele, que mostrava assim, não, você tem 40 mil trabalhos originais só em matemática, altas matemáticas anualmente. Como é que a escola secundária ou primária vai acompanhar um treco desse? Só em matemáticas, imagina o resto. Hoje é muito mais, hoje certamente são 400 mil. Né? Então, este hiato é impossível de você transpor. Mas, entre o estado atual da ciência nos centros de pesquisa e o ensino delas nas escolas, no meio delas existe um outro negócio, que é a opinião pública, que é o que se discute na mídia, na mídia cultural. E esse negócio da mídia cultural está tão afastado do estado real das pesquisas quanto o ensino na escola primária e secundária. Então,
vamos dizer, as concepções gerais que nós temos da ciência moderna são um conjunto de mitos e lendas criados pela mídia, no fim das contas, por jornalistas que não têm nem cultura científica, nem vontade de obtê-la. Então, por exemplo, a ideia de que no Renascimento aparece a ciência moderna e nós nos afastamos das crendices medievais, né, que tinha astrologia, alquimia, né, geomancia, essa coisa toda, desapareceu no Renascimento porque aí aparece a ciência moderna de Galileu, Newton, etc. Exatamente o contrário, exatamente o contrário. Se você acompanhar a história medieval direitinho, você vai ver coisa ali como alquimia ou astrologia tinha importância diminuta. E o Renascimento foi a época de glória da astrologia e da alquimia, por exemplo. Os grandes astrólogos que surgem são todos do Renascimento. Né? Antigamente você via, quer dizer, astrólogos importantes vindo do Oriente, do mundo islâmico, aí sim, Al-Biruni e outros. Né? Mas no Ocidente você não vai encontrar grandes astrólogos no período medieval, mas você encontra de monte a partir do Renascimento. Inclusive a influência deles sobre os fundadores da ciência moderna é um negócio abismante. Praticamente todos eles, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eram discípulos de ocultistas. Isto quando suas teorias não têm origem ocultista. Como, por exemplo, todas as teorias do Newton, todas elas vêm de centros ocultistas, que ele simplesmente dá uma formulação mais moderna e mais matemática, mas não deixam de ser teorias alquímicas. A obra de Newton, praticamente 80%, é composta de escritos alquímicos e escritos teológicos para a fundação de uma nova religião. Ele queria fundar um novo cristianismo sem a trindade, um cristianismo da unidade absoluta, como cristianismo islamizado, por assim dizer. Hoje nós consideramos toda essa especulação uma bobagem, mas esta é a obra de Newton. Inclusive, a teoria da gravitação era um passo de argumentação dentro dessa teoria. Desligado dela significa outra coisa diferente. Ora, o pessoal moderno vai para o ginásio e aprende só a teoria da gravitação, entendeu? Isso aqui é ciência moderna, não tem nada a ver com ocultismo, etc. O ocultismo foi enterrado por Newton, quando na verdade o Newton era o maior dos ocultistas na época. Então, nós não podemos, jamais podemos discutir nada seriamente quando nos baseamos em opiniões correntes. Você não pode esquecer qual é a definição, vamos dizer, do discurso retórico. Discurso retórico é aquele cujos argumentos partem de premissas de aceitação geral, premissas que são aceitas pelo povão. E qual é a definição do discurso erístico, que é a falsa retórica? A erística é aquela modo de discussão que parte de premissas que parecem ser de aceitação universal, mas de fato não são. Quer dizer, você pega uma opinião que é sua, faz de conta que ela é aceita por todo mundo, faz de aceita que ela é de domínio público e raciocina a partir dela. Hoje em dia, todas as discussões públicas são, na melhor das hipóteses, são retóricas, mas em geral são erísticas. Você vê toda essa coisa da Amazônia, para você não ter uma discussão enorme em torno de coisas que simplesmente não estão acontecendo, mas que são noticiadas como se fossem de domínio público. E as pessoas caem nisso e tomam posição nisso aí. Ora, nós não vamos mudar isso aí, nós não temos poder sobre a sociedade para mudar isso aí, nós não podemos eliminar a estupidez humana. Tá certo? Mas nós, pessoalmente, que somos estudiosos, nós não podemos cair nisso, nós temos que dar um exemplo do contrário. E nos últimos anos, viram como, em parte devido ao meu trabalho, apareceram no cenário público novas ideias que divergem do consenso esquerdista anterior. Bom, apareceram centenas ou milhares de grupos defendendo, aspas, ideias conservadoras, tá certo? Isso para mim tudo é uma bobagem. Eu acho bom que tenha aparecido para quebrar um pouco o orgulho da esquerda dominante, que antes ela achava que era o establishment, agora ela descobriu que ela era o establishment, nós éramos os Zés Manés, agora descobriu que os Zés Manés são eles, então inconformados. Né? Daí a explosão de ódio assassino por todos lados, querem matar, torcer pescoço, soltar bomba, tocar fogo. Né? Bom, tudo isso foi bom que acontecesse, para os caras aprenderem que a vida não é o que eles pensavam. Mas, em termos de discussão séria, nada disso vale nada.
Se ele começar a se definir, agora eu sou conservador. Olha, a única coisa que interessa na América Latina é eliminar o comunismo. Se você vai fazer em nome do liberalismo, do conservadorismo, do protestantismo, do catolicismo, do espiritismo, da teosofia, não interessa. Né? Essas definições doutrinais, elas são perda de tempo. Porque a luta não é essa. Né? Então, os jornais gostam de carimbar tudo com nomes de tendências ideológicas. Então existe o grupo conservador, ideológico conservador, existe o grupo nacionalista militar. Tudo isso é bobagem. Né? Veja, o sujeito, para ter realmente uma filosofia política que possa se definir com o nome de uma ideologia, precisa ter muita substância. E nada disso tem. O sujeito tem uma opinião sobre isso ou sobre aquilo, não o torna um adepto de uma ideologia nem de um grupo. Isso é coisa evidente, né? Pior ainda é a ideia de que existe, por exemplo, existe o grupo ideológico e existe os outros, que são os moderados. Eu digo, mas essa moderação não é uma ideologia. Né? A pretensão de não ter uma ideologia não é uma característica marcante da ideologia de classe média no Brasil desde o começo do século. Assim, nós somos superiores a ideologias. Né? Então, isto é a marca da ideologia da nossa classe média. Foi herdado do quê? Do positivismo, qual é uma ideologia. Mas o positivismo é uma ideologia que é contra a política. A política é coisa de pessoas corruptas. Então, nós queremos apenas técnicos, né? Cientistas. Ora, o governo militar tinha essa ideologia. Né? A eliminação, né? A redução da atividade política à atividade de carimbar decretos foi o principal empreendimento do governo militar. Ele não queria discussão política. Então, cortou as pernas do Congresso, os deputados e senadores ficavam só carimbando os decretos que vinham dos técnicos geniais, tem lá em cima Delfim Neto, Mário Enriquecinho, né? A pleia de gênios tecnocratas. Então, a tecnocracia é uma ideologia, ué. Quem é que não sabe? Mas é uma ideologia cujo elemento principal de propaganda é fazer de conta que ela não é uma ideologia. Então, ora, pensa bem, o que é uma ideologia? Uma ideologia é um discurso justificador de certas decisões de vontade. Nós queremos isto, queremos aquilo. Então criamos uma justificação. A justificação, evidentemente, é racional, mas não científica. Não científica por quê? Porque ela não parte de premissas cientificamente válidas. Parte de decisões de vontade. Então, por exemplo, nós queremos uma sociedade justa, democrática e solidária. O que é isso aí? Ideologia. Então você cria um discurso racional para justificar isso aí e para fazer propaganda disso. O que é isso? É ideologia. Isso quer dizer que toda discussão pública é ideologia, do começo até o fim. Só não é ideologia o que for estritamente ciência ou filosofia. Não é isso? Que não entra nessas discussões, está muito acima disso. Então, a recusa de reconhecer que tem uma ideologia é um sinal de que o sujeito tem uma ideologia muito grosseira, muito idiota. E daí chegamos nesse ponto onde as pessoas acreditam que nós podemos defender a Amazônia juntando os patriotas aos comunistas. Né? Nós tivemos 3 ministros da defesa membros do Foro de São Paulo, pelo menos 3. Então, você acha que o Foro de São Paulo está interessado em defender a Amazônia? Está interessado em entregar a Amazônia para o Maduro e para os russos, isso sim. Mas chegamos a este ponto em que pessoas, vamos dizer, altos oficiais das nossas Forças Armadas acreditam nisso. Quer dizer, que é coisa de uma ingenuidade mortal, suicida. Porque você não pode se definir contra os comunistas, por quê? Porque isso é ideológico. Então, quando você faz isso, você está dando às facções da esquerda o monopólio do direito a ter uma ideologia. Só a esquerda pode ter ideologia, os outros têm que ficar quietinhos. Então, você está trabalhando para quem? Para a esquerda. Não é isso? Ora, o que é a esquerda, meu Deus do céu? A esquerda são os aliados dos Mao Tse-tung, dos Stalins, né, dos Fidel Castro, etc. É a gente mais assassina que já existiu na história humana. Né? Se você pensar bem, por exemplo, nós temos a palavra fascismo, hoje anexou o nazismo, então o fascismo é o que existe de pior. Digo, peraí, compara o fascismo italiano com o comunismo de qualquer lugar. Ou compara o fascismo espanhol do Franco
ou o fascismo português do Salazar, não eram regimes totalitários, eram ditaduras, sem dúvida, mas não eram regimes totalitários e, sobretudo, não eram regimes genocidas. Nunca cometeram genocídio na vida. Né? E o comunismo é genocídio desde o primeiro dia. E genocídio declarado. Quer dizer, Marx está lá, diz o seguinte: para implantarmos o socialismo vai ser possível que muitos povos inferiores sejam destruídos. Ele diz isso, o próprio Marx diz isso, muito antes de existir a União Soviética. Então, assim, o comunismo é inaceitável sob qualquer aspecto. Né? O comunismo é tão respeitável, tão digno de apreço quanto o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é menos perigoso do que o comunismo. O vírus da AIDS matou muito menos gente do que o comunismo. Então, isso é uma coisa que tem que ser, a ideia, como dizer, a ideia que tem que ser apagada. Essa ideia tem que ser banida do repertório humano. Não temos que vencer os comunistas, temos que extinguir o comunismo, extinguir assim até o fim, de maneira que ninguém possa se levantar para defender essas coisas nunca mais na vida. Tá certo? Mas, isto é uma posição ideológica, eu falo, de maneira alguma. Ideológicas são as várias justificações diferentes que você usa para isso. Existe um anticomunismo liberal, um anticomunismo conservador, um anticomunismo cristão, um anticomunismo teosófico, um anticomunismo islâmico, um anticomunismo fascista e assim por diante. Né? Então, o anticomunismo em si não é uma ideologia, ele é uma decisão de vontade e ele não é o discurso ideológico que o justifica. A justificação pode, eu tenho as minhas, outros têm as deles, tá certo? Mas hoje em dia está muito difícil fazer as pessoas compreenderem isso, porque todo mundo quer parecer bonzinho, e bonzinho segundo quais critérios? Os critérios que a mídia nos impôs ao longo dos últimos 50 anos, e são todos critérios tirados da propaganda de esquerda. Então quer dizer que as pessoas se tornam escravas da esquerda no mesmo modo que tem de combatê-la. Isso aqui que é? Falta de cultura, falta de inteligência, falta de meditação, falta de maturidade intelectual. Então, você vê que em geral a nossa classe dominante, políticos, juízes, altos oficiais das Forças Armadas, são notoriamente incultos, muito incultos. Né? Por exemplo, eu pego, você é anticomunista, tá bom, eu te dou aqui o livro do Theodor Adorno para você ler, você não consegue ler, porra. Te dou o livro do Georg Lucas para você ler, você não consegue ler. Então você é apenas contra uma coisa que você percebeu que tem algo de ruim ali, mas você não sabe o que. Por exemplo, quando as pessoas acham que não, nós temos que combater o comunismo da escola de Frankfurt, né? Ou a escola de Frankfurt quer destruir a família. Então, isso é tudo besteira. A escola de Frankfurt não quer destruir a família, quer destruir tudo. Até o comunismo eles querem destruir. Eles não são comunistas, eles são pior que o comunismo, meu Deus do céu. Eles são os críticos radicais de tudo quanto existe. E já assinalei isso aqui, em todos os movimentos revolucionários você justifica o mal que você comete em vista de um benefício futuro. Estamos matando gente agora, mas no futuro teremos o socialismo, todo mundo vai ser feliz, etc, etc. Depois da escola Frankfurt não precisa mais isso. O prêmio, né, já vem imediatamente. Você não precisa esperar realizar o ideal socialista. Você, tão logo aderiu a isso, você já é o crítico universal de tudo quanto existe. Você já está acima da realidade. Isso aqui é uma satisfação infinita do ego humano. Hoje em dia, qualquer garoto de 14, 15 anos já é o crítico radical de tudo quanto existe. Não há autoridade acima dele, não há nada acima dele. Nem o socialismo, meu Deus do céu. Antigamente, pelo menos, o ideal socialista, agora não precisa nem isto. Estão entendendo? Bom, eu disse tudo isso para responder uma pergunta só. O problema dessas perguntas é essa, às vezes... Então diga a pergunta aí. Fala alto para nós ouvir. Do Bernardo Mister. Professor, boa noite. Primeiro, parabéns pelo recebimento da Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. O senhor merece isso e muito mais. Segundo, explique, por favor, a força, a amplitude e as consequências que a teoria da dependência teve na cultura e na política latino-americana, pois pouquíssima gente a conhece, mas adota sem perceber. Pergunta muito oportuna. Eu já expliquei aqui as origens do fascismo. E da onde vem a teoria da dependência? Vem do fascismo. Então, deixa eu fazer aqui um parêntese. Eu estou muito grato ao nosso presidente
por ter me conferido, né, esta condecoração, que está muito acima dos meus méritos, e tudo que eu posso prometer é que eu farei o possível para merecê-la daqui por diante. Né? Muito bem. Com relação à teoria da dependência, eu já expliquei aqui a origem do fascismo. O fascismo surge com dois teóricos chamados Enrico Corradini e Alfredo Rocco, nos anos 1910. Eles eram membros do movimento revolucionário socialista e eles perguntavam se o proletariado poderia ser o agente da Revolução Mundial. E respondiam, não pode ser, porque não há proletariado internacional. Só há proletariados nacionais. O proletariado está vinculado ao Estado de uma economia nacional, dentro do qual ele é proletariado. Se ele sair dali, ele não é um proletário no país vizinho, ele é um mendigo. Então perguntar, se o proletariado não é o verdadeiro agente da Revolução Mundial, quem é? Resposta, as nações. Isso é pura teoria fascista. Ninguém no mundo comunista tinha pensado nisso. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas, entre nações exploradas e nações exploradoras. Então, as nações exploradas tinham que se afirmar, tomar o lugar das nações exploradoras e tornar-se exploradoras por sua vez, exatamente como o proletariado, na teoria marxista, ia tomar as propriedades do burguês e se tornar ele o gestor da economia. Então, por exemplo, quando a Itália resolve, por exemplo, invadir um pedaço da África, é porque eles dizem, olha, nós estamos cansados de ser explorados por essas nações imperialistas. Então, como é o jeito da gente derrubar? A gente se torna imperialista também e acaba com elas. Mas essa foi a ideia. Quem absorveu essa ideia mais profundamente foram os comunistas. Depois da Segunda Guerra, a política terceiromundista do Stalin era literalmente esta teoria fascista das nações pobres contra as nações ricas. Não era mais proletariado contra a burguesia. Ao contrário, o conflito do proletariado com a burguesia tinha que ser atenuado, porque precisava juntar proletariado e burguesia das nações pobres contra as nações ricas. Então, o que eles chamavam no Brasil, a união do proletariado com a burguesia nacional. Existe a burguesia nacional, que é nossa aliada, contra a burguesia imperialista. Isso foi adotado no mundo inteiro. A teoria da dependência, que é do Fernando Henrique Cardoso, não é senão uma versão tardia dessa teoria fascista com outro nome. Por que os esquerdistas gostam de chamar todo mundo de fascista? Porque fascistas são eles, meu Deus do céu. É muito simples, você disfarça o seu fascismo chamando o outro de fascista. Então, tudo o que nós temos no mundo em matéria de economia hoje é tudo economia fascista. Quer dizer, a teoria econômica de maior sucesso no mundo foi a economia fascista. Hoje ela domina a China, a economia da China é nitidamente fascista, ou seja, não é uma economia totalmente estatizada, porque não é possível. O governo manda num pedaço, e alguns grupos econômicos grandes dominam o resto. E ali o proletariado e a burguesia chinesa se juntam contra o imperialismo americano. Usando o quê? O seu próprio imperialismo. Então, também, vamos dizer, o sonho do nacionalismo brasileiro era o quê? Se tornar o grande dominador da América Latina, lutando contra o imperialismo americano para tentar impor o seu próprio imperialismo. Ou seja, na verdade, só há uma teoria econômica no mundo. É a teoria fascista, meu Deus do céu. Então, quer dizer, todo mundo aí é fascista. Então, existe, é claro, as ideias da economia liberal, mas até certo ponto elas são adaptáveis ao mundo fascista. Quer dizer, um liberalismo moderado que aceita uma certa intervenção do Estado na economia e que, seja em nome de objetivos, isso é importantíssimo, seja em nome de objetivos globalistas declarados, seja em nome de objetivos nacionalistas, está produzindo esta união de proletariado e burguesia contra o país mais rico, tudo isso é fascismo. Então, eu acho que os dois maiores gênios da política mundial no século XX foram Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Os caras ninguém ouviu falar aqui.
Agora, existe gente usando a palavra fascismo, tem de monte. Né? Então, eu sugiro para quem quer estudar fascismo os livros do James Gregor e do Emílio Gentile. Não é o Giovanni Gentile, que é o filósofo do fascismo, é um historiador, mas a gente chamado Emílio Gentile, e o historiador israelense Zeev Sternhell, que escreveu um livro brilhante sobre o fascismo francês, e o livro chama-se, né, em francês, Ni droite ni gauche. O fascismo não era nem de direita nem de esquerda, era um outro negócio. Né? Muito bem. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.